Olá pessoal, eu sou o Fabiano, eu sou professor de física há algum tempo já e eu costumava postar algumas aulas para os meus alunos no YouTube para ajudá-los a entender o assunto, sempre que tinha alguma coisa mais complicada. E agora estou cursando engenharia civil e meio que peguei o hábito de estudo deles, né? Procuro as aulas no YouTube aí quando tem alguma dúvida e eu vi que não tem muita coisa a respeito de diagramas de momento fletor, força cortante, força normal, etc. Então resolvi dar minha contribuição aí e gravei essa videoaula onde nós iremos calcular esses diagramas de momento para esses diagramas para um pórtico que eu já trabalhei num vídeo anterior, onde foram calculadas já as reações de apoio e tudo mais. Então nesse vídeo o objetivo desse vídeo é só mostrar como se constrói os diagramas de momento, quais são as convenções adotadas, etc. Então vamos lá. Vamos começar então com a convenção adotada para a força normal, que estabelece que a força é sempre positiva quando o corpo está sob tração e negativa quando ele está sendo comprimido. Né? Então, sabendo disso, vamos para o problema que nós vamos abordar, que é esse pórtico mostrado aqui. Já tenho as reações de apoio calculadas, tenho aqui a carga distribuída de 2.000 newtons por metro, e vamos ver como fica a força normal em cada caso. Né? Então, nessa primeira barra, nós temos uma força de 8.000 de baixo para cima. Essa aqui já é o esforço que eu calculei no vídeo anterior. Então, portanto, se eu tenho um esforço aqui de 8.000, uma reação de apoio de 8.000 de baixo para cima, significa que eu tenho 8.000 de cima para baixo. Portanto, essa barra está sujeita a uma compressão de 8.000 newtons. Né? Como ela está sendo comprimida, sinal negativo. E no pórtico, aliás, nas estruturas, a gente sempre representa a força normal positivo para dentro e negativo para fora aqui da estrutura. Então aqui, como é negativo, vou colocar aqui do lado de fora. Essa barra aqui de cima está sujeita a uma força de 2.800 da direita para a esquerda e de 2.800 da esquerda para a direita. Portanto, ela também está sendo comprimida com uma força de 2.800. Temos então a força normal negativa com esse valor. Bom, a força que está sujeita a essa barra aqui do lado direito é de 6.000 de baixo para cima. Essa é a reação de apoio que eu calculei. Então, isso significa que também deve haver uma força de 6.000 de cima para baixo, portanto, ela está sendo comprimida, vou representar aqui do lado de fora, com uma força de 6.000 newtons. Está aqui o sinalzinho negativo para a gente indicar, ficar mais fácil a correção da prova e o entendimento do problema. Vamos para a próxima situação, que é a força cortante. Força cortante é bastante simples a convenção. Como a força cortante é sempre um par de forças, sempre um sistema binário, né? Nós temos aqui uma força que empurra para cima e outra que empurra para baixo. Em todos esses casos aqui, a força cortante é dita positiva porque ela faz a estrutura girar no sentido horário. Né? Não existe uma razão mais profunda para isso, é só uma convenção. Né? Então, quando a força cortante faz a estrutura girar no sentido horário, nós dizemos que ela é positiva. Quando a força cortante faz a estrutura girar no sentido anti-horário, nós dizemos que ela é negativa. Então vamos analisar isso no pórtico. Então nós temos aqui na primeira barra uma força de 2.800 cortando a estrutura, aqui da esquerda para a direita, e uma força de 2.800 cortando a estrutura da direita para a esquerda. Esse par de forças faria a estrutura girar no sentido anti-horário, portanto a força cortante é negativa. Tem intensidade de 2.800. Está aqui representado já. Nessa outra barra aqui do lado direito, nós temos também uma força de 2.800, mas ela não atua desde lá de baixo. Ela atua a partir aqui de cima, de 2,5 metros. E a contrapartida é essa força de 2.800, devido a essa barra aqui, que empurra na direção oposta. Então nós temos uma força uma força cortante de 2.800 e ela é positiva nesse caso, porque esse par de forças faz a estrutura girar no sentido horário. Tá bom? Para calcular a força cortante devido a essa carga aqui de 2.000 newtons por metro, nós usamos essa integralzinha. Né? Deixa eu destacar aqui, porque essa aqui é uma definição importante. A força cortante, quando nós temos uma carga distribuída, é menos a integral dessa carga ao longo do espaço onde ela está disposta. Né? Essa é a definição. Bom, essa carga vale 2.000 a cada metro. Então, vai ser a integral de 2.000 ao longo do x. Né? X é essa distância aqui. Né? Dx é como se eu pegasse apenas um pedacinho aqui. E aí, quando eu integro, a soma de todos esses pedacinhos vai me dar
a carga total sobre a barra. Então, a função que me dá a força cortante ao longo do comprimento é 2000x mais uma constante. Essa constante vem lá do teorema fundamental do cálculo, que quando eu tenho uma integral indefinida, surge aqui uma constante, porque eu tenho infinitas respostas iguais. Desculpe. Bom, mas para determinar essa constante aqui, a gente precisa lembrar que existe qual será a condição inicial aqui para x igual a zero. X igual a zero é o começo aqui da estrutura. Em x igual a zero, eu tenho uma força de 8.000 cortando a estrutura, né? Corta essa barra aqui. Portanto, eu tenho, e essa força faz a barra girar no sentido horário, então é uma força cortante de 8.000 aqui positiva, né? Então, se eu coloco essa condição aqui matemática, que a cortante no ponto igual a zero tem que ser igual a 8.000, isso significa que a constante será de 8.000 newtons, né? Porque esse termo aqui da equação, esse menos 2.000x, será igual a zero quando x vale zero. Sobra só a constante, que portanto vale 8.000. E aí eu tenho já a função que me dá a força cortante em qualquer pedacinho da estrutura, né? Existem algumas apostilas, alguns livros e alguns professores que preferem usar outra estratégia para resolver esse tipo de problema. Mas essas estratégias geralmente não te dão uma função, né? E a vantagem de resolver isso pela integral é que você tem uma função que me dá a força cortante em qualquer momento, em qualquer posição que eu queira. Então, se eu quiser saber a cortante a 1 metro da posição inicial, eu sei. A 2 metros eu sei, a 4 metros eu sei. Se eu fizer aqui, usando apenas aquelas regrinhas, eu não tenho todas essas informações. Essa é a grande vantagem de usar a força cortante, usar a integral. Isso também facilita na hora de traçar o gráfico, né? Tendo uma função, fica fácil traçar o gráfico. Bom, e aí a gente sabe que essa aqui é uma função de primeiro grau, é a equação de uma reta, e o coeficiente aqui na frente do x é negativo, portanto é uma reta decrescente, quer dizer que a cortante começa em 8.000, vai diminuindo, provavelmente vai cortar aqui essa barra, vai cortar o eixo x, né? E vai se tornar negativa no final. Mas vamos ver como isso fica. Vamos representar aqui, antes de tudo, os 8.000 aqui, que é a condição inicial. Nós já sabemos, então, que é uma reta decrescente, eu posso calcular o restante das coisas. Bom, a força cortante vai ser igual a zero em algum momento, né? Eu expresso isso matematicamente dizendo que v de x é igual a zero. Ora, mas v de x é menos 2x, menos 2.000x, mais 8.000. Então, se eu estabeleço essa condição de que menos 2x mais 8.000 é igual a zero, eu encontro o valor de x, que corresponde a essa situação. Então, 2.000 igual a 8.000, passando o negativo para o outro lado. Temos, então, 8.000 dividido por 2.000, que é igual a 4 metros. Isso significa que a força cortante é igual a zero quando x vale 4 metros. Portanto, ela vai decrescendo até chegar aqui em 4 metros, onde ela vale zero. Depois ela continua diminuindo e vai atingir um determinado valor que nós vamos calcular ainda. Mas, então ela sai lá de 8.000, quando chega em 4 metros ela é zero, e depois ela vai diminuindo. Qual será o valor dela aqui no final da estrutura, que corresponde a 7 metros? Aqui é x igual a zero e aqui é x igual a 7. Para x igual a 7 metros, basta substituir x igual a 7 na função. Então, v de 7 é menos 2.000 vezes 7, mais 8.000. E isso dá menos 6.000 newtons. Portanto, a força cortante chega aqui, no final da estrutura, negativa, 6.000 newtons. Mas note que quando chega aqui, existe outra força, localizada aqui, que é a reação de apoio B, que vale 6.000 newtons e empurra a estrutura para cima, né? Ela faria... Então, nós encontramos aqui 6.000 newtons, que vai somar, a soma algébrica de menos 6.000 com 6.000 vai dar zero, e a força cortante termina nesse ponto, né? Esse é um ponto de descontinuidade da estrutura, porque eu tenho vários valores na imagem para o mesmo valor do domínio, né? O domínio vale 7 metros e a imagem tem vários valores aqui. Então, esse é um ponto de descontinuidade da função. E é isso. Então, está traçado o diagrama da força cortante aqui devido a essa carga, né? Em algumas situações, pode parecer mais fácil resolver de outra maneira isso aqui sem usar a integral, mas imagina que você tem um carregamento que não seja tão regular quanto mostrado aqui, né? Você podia ter um carregamento que fosse uma função aqui de qualquer ordem,
primeiro grau, segundo grau, exponencial, sei lá. Tendo essa função, você consegue saber a força cortante resolvendo a integral. E aí não tem como usar nenhum tipo de macete para resolver isso, a não ser usando a própria função. Então, é bem interessante aprender esse jeito de fazer, porque é um método mais poderoso do que o outro. Vamos então agora para o momento fletor. O momento fletor é o seguinte, ele será sempre representado do lado da barra que fica tracionado, né? Nessa situação mostrada aqui, se a gente coloca uma carga aqui no meio da barra, ela vai sofrer esse tipo de deformação mostrado, e a parte de fora fica sob tração, e a parte de dentro sob compressão. Então, se nós tivéssemos que fazer o diagrama de momento fletor, nós iríamos representar ele aqui do lado de fora da barra. Mas vamos então, finalmente, calcular o momento fletor. Temos aqui o pórtico, e vamos começar com o momento devido a essa força de 2.800 newtons que atua aqui do lado esquerdo. Então, essa força de 2.800 vai produzir um momento que se estende ao longo da barra, né? Nós temos 4 metros aqui, e essa distância ao ponto de aplicação da força nós chamaremos de x. Então, o momento fica menos 2.800 vezes x. Significa que o momento, quando x vale 0, é igual a 0, e o momento, quando x vale 4, é igual a 11.200 newtons metro. Agora já podemos traçar o diagrama. Então, ele começa aqui no 0 e segue até os 11.200. Bom, por que é que nós representamos o momento aqui desse lado da barra e não no lado de dentro? Porque, como já conversamos sobre a convenção de sinais, a gente sempre vai representar o momento fletor do lado tracionado da barra. Agora vamos para o outro caso. Aqui nós temos uma força também de 2.800 que atua a 2,5 metros da base, né? Então nós vamos ter um momento de 2.800 vezes x, que é 4.200 Nm no ponto máximo aqui, ó, né? Essa distância daqui até aqui é 2,5 metros, então esse pedacinho vale 1,5 metro. Então o momento a 1,5 metro do ponto de aplicação é 4.200 Nm positivo, né? Vamos representar aqui do lado de fora, que é o lado da barra que está sob tração. E para calcular o momento fletor devido ao carregamento, aqui essa carga de 2.000 newtons por metro, nós vamos usar o conceito formal de momento fletor, que é integral da força cortante. A força cortante nós já obtivemos no item anterior, ela equivale a menos 2.000x mais 8.000. Então, se nós integrarmos tudo isso em relação a dx, nós temos 1.000x² mais 8.000x mais uma constante, né? E quem é essa constante? Essa constante é aquela constante de integração que aparece devido ao teorema fundamental do cálculo. A gente pode determinar ela considerando as condições iniciais, ou seja, qual será o valor do momento quando x for igual a 0. Então, note que quando x vale 0, o momento vale 11.200 negativo. Isso significa que o C só pode ser 11.200. Né? Por quê? Quando x é 0, esse termo vai embora, esse termo vai embora e sobra só esse cara. Sobra só os 11.200. Sobra só a constante. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, podem escrever perguntando, mas eu acho que está claro, né? Bom, agora já tenho aqui, esse resultado é bem interessante, porque esse resultado é a função do momento fletor em função da distância. Então, com isso daqui eu consigo saber qual vai ser o momento em qualquer ponto da superfície. Isso é bem legal. Essa é uma das vantagens de usar esse método, calculando pela integral, né? Porque você consegue ter mais informações ao longo de x aqui, né? Se você usar aquelas outras técnicas, você vai saber o momento máximo, mínimo, e tem que fazer um monte de considerações e tal. Aqui, tendo a função, é um caso simples. Quem sabe lidar com função não vai ter problema com isso daqui. Bom, então vamos colocar aqui já o primeiro valor do momento, que é menos 11.200, e analisando a função a gente vê que ela é uma parábola, né? Com concavidade vai ter uma parábola decrescente, né? Porque o maior termo dela, que é o termo com x², é negativo, significa que ela vai ser decrescente. Se ela é decrescente, o ponto extremo dela será um ponto de máximo, né? Se fosse crescente, seria um ponto de mínimo. Mas como ela é decrescente, o ponto onde a curva
inverte o sentido, é um ponto de máximo. Para encontrar o ponto de máximo ou mínimo de uma função, nós usamos aquela regrinha da derivada primeira igual a zero e analisamos o sinal da segunda derivada, né? Então, desculpem, fazendo a primeira derivada disso daqui e igualando a zero, nós temos a seguinte situação, né? Não sei se vocês lembram disso, mas quando eu derivo uma função igual a derivada a zero, eu estou achando os pontos críticos dessa função. Esses pontos críticos podem ser ponto de máximo, de mínimo, de inflexão. É isso, máximo, mínimo ou inflexão, né? Então vamos derivar essa função, que é o menos 1000x² mais 8000x menos 11.000. Derivando isso, fica menos 2000x mais 8.000 igual a zero, né? Significa que o x vale 4 metros, né? Significa que em x igual a 4 metros, x igual a zero é aqui, x igual a 4 metros é um pouquinho depois da metade da barra, né? Em x igual a 4 metros acontece algo interessante, que ou ele é um ponto de máximo, ou é um ponto de mínimo, ou é um ponto de inflexão. Mas como eu vou saber se ele é um ponto de máximo ou de mínimo? É bem intuitivo, né? Como a minha parábola é decrescente, porque o fator aqui na frente do x² é negativo, eu sei que é um ponto de máximo, mas eu posso descobrir isso também usando a derivada segunda, se eu quiser, né? Derivando duas vezes o momento, ou seja, fazendo a derivada novamente desse termo aqui. Quanto é a derivada de menos 2000x mais 8.000? Bom, 8.000 é uma constante, vai embora. A derivada de menos 2000x é menos 2.000, né? Então significa que a derivada segunda do momento é negativo. Quando a derivada segunda do momento é negativa, a gente sabe que é um ponto de máximo. Quando a derivada segunda é positiva, a gente sabe que é um ponto de mínimo. Mas isso são conceitos lá do cálculo, né? Dá perfeitamente para se virar só analisando a concavidade da parábola aqui. E vamos lá. Então eu sei que em x igual a 4 eu vou ter um ponto máximo da minha função, né? Lembrando que os valores positivos a gente representa aqui pelo lado de dentro, que é a parte que está tracionada, a parte tracionada da barra. Vamos lá. Então, em x igual a 4 metros, qual será o valor da função? Basta substituir x igual a 4 aqui. Então, nós teremos 1.000 vezes 4 ao quadrado, mais 8.000 vezes 4, menos 11.200. Isso dá 4.800 Nm. É o valor do momento máximo atingido aqui. Pelas características da função, eu sei que ela é decrescente, significa que depois de atingir esse ponto máximo, ela vai continuar decrescendo e vai atingir um determinado valor aqui em 7 metros, né? Quando x vale 7 metros. Para saber qual será esse valor, basta pegar essa função e substituir x igual a 7. Então, fazendo isso, eu encontro menos 4.200, né? Bom, vai dar menos 4.200. Acontece que quando o gráfico chega aqui, ele encontra o momento dessa força de 2.800, que também vale 4.200, mas com o sinal contrário, né? Somando as duas, menos 4.200 mais 4.200, eu tenho zero, né? Ou seja, a função atinge aqui um valor mínimo e depois ela decresce até zero quando chega nesse ponto, né? Esse aqui é um ponto de descontinuidade da função, porque para o mesmo valor da imagem, 7 metros, eu tenho dois valores de domínio, que é menos 4.200 e zero, né? Então, esse é um ponto de descontinuidade. E é isso que eu tinha para mostrar, né? É assim que se calcula o momento fletor. Eu não sei se ficou tudo claro aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever perguntando, tá bom? Eu vou, nos próximos dias, tentar colocar mais algum vídeo a respeito disso. Talvez usando uma função mais complicada, uma carga mais complicada do que essa que eu usei aqui, né? Aqui a gente usou uma carga bonitinha, regular de 2.000 newtons por metro, mas eu poderia pegar uma carga, por exemplo, que tivesse uma função desse tipo aqui, ó, né? Como é que ficaria o momento? Se a carga tiver essa característica, por exemplo, aí não tem como calcular usando macete, aí é só pela integral mesmo. Aí a gente vai ter que usar a definição formal de momento, exatamente a técnica que eu apliquei para resolver esse problema, tá? Então é isso. Até a próxima, muito obrigado e qualquer probleminha, qualquer dúvida, escrevam. Até!